Você dispensou o seu colaborador ou está pensando em dispensar? Esse é um momento que te dá muita dúvida e você fica realmente sem saber o que falar, como fazer e como agir? Se você é uma dessas pessoas, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo. Enquanto isso, você já se inscreve aqui no canal, deixa lá ativada a notificação, já clica aqui no curtir, porque não custa nada, e ainda fica ligado porque eu vou te contar agora uma novidade, Você sabia que os estudos mostram e revelam que o que leva um funcionário a entrar na justiça contra uma empresa é realmente, na grande maioria das vezes, a parte desse processo de demissão? Essa parte em que ele está se desligando da empresa? É isso que é o start para a justiça. Os estudos revelam isso. Então vamos lá, para você ainda que não me conhece, eu sou Michele Coelho, eu sou advogada trabalhista, eu sou especializada em mentorias trabalhistas, trabalho com consultoria, com compliance, sempre buscando cada vez mais ajudar todos os empreendedores. Tá certo? Vamos pro assunto, chega de falação, né? O que eu vim falar com vocês hoje? Hoje eu vim falar com vocês sobre um processo demissional. Como que nós fazemos para desligar esse colaborador da nossa empresa sem que nós tenhamos um risco de ele já direto ir procurar a Justiça do Trabalho. Então vamos lá. A primeira dica que eu dou é olhar se esse colaborador ou essa colaboradora possui algum tipo de estabilidade dentro da tua empresa. Aí você vai me falar, tá bom, Michele, o que é estabilidade? Estabilidade, nós temos alguns casos. A gestante que voltou de licença maternidade ou que saiu de licença, desde o momento que ela é gestante, ela já é estável. Nós temos o caso do acidente de trabalho, nós temos o caso de diretor de CIPA. Essas são algumas das estabilidades. Visto isso, tem estabilidade ou não tem estabilidade, nós vamos olhar a convenção coletiva de trabalho. Ver tudo que fala, porque tem convenção coletiva de trabalho que dá, por exemplo, como estabilidade, férias. Quando o colaborador volta de férias, ele tem um mês de estabilidade. Então, nós temos que olhar a estabilidade e a convenção coletiva de trabalho. Olhou isso? Tudo certo? Não tem nada? Então, vamos dar um ok aqui e vamos para o próximo passo. No próximo passo, envolve a comunicação. Quando nós vamos comunicar a esse colaborador o seu desligamento da empresa, nós temos que entender e levar em consideração um momento de completa empatia. Aí você vai falar para mim, tá bom, Michele, mas o que é empatia? Empatia é você simplesmente se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes ele vai sair daquele determinado emprego, mesmo sendo um bom colaborador ou um péssimo colaborador, mas ele não vai ter como colocar comida na casa da família dele. E aí ele vai entrar simplesmente em desespero. Então se você ainda maltrata ele, ali ele já está dando o próximo passo para a justiça, tá certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, bons tratos. Primeiro porque é ser humano, a gente tem que tratar bem já de qualquer forma. E também porque nós somos pessoas civilizadas e educadas. Então, prezem muito os bons tratos. A comunicação. A comunicação é conversar numa forma tranquila e normal, até porque você terá que dar o aviso, avisar que ele está de aviso, né? E começar a organizar os papéis daquela rescisão. Quem que nós indicamos para fazer esta comunicação? O gestor. Eu já vi clientes que antes de nós começarmos com uma mentoria, com uma consultoria, já fizeram assim. Viraram para o colega de trabalho, na mesma função, assim, eu sou secretária e você é secretária. E vira assim, ó, você, Michele, vai dispensar a tal pessoa. Nós na mesma posição e eles queriam que um dispensasse o outro. Então a melhor forma de se fazer isso é pedir para o gestor comunicar. Como nós vamos fazer essa comunicação? De preferência pessoalmente. Nunca por WhatsApp, jamais por e-mail ou outros meios totalmente informais. Porque para você contratar aquela pessoa, você chamou ela na sua empresa. Agora, para dispensar, você dispensa de qualquer jeito?
Não é bem por aí, né? Quarto passo, falar os motivos. Por que que a empresa está decidindo desligar esse colaborador? Nós temos que dar a oportunidade daquele colaborador crescer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um caso numa mentoria que o colaborador, ele simplesmente entregou um atestado falso. E aí o chefe dele, que era meu mentorando na época, virou para mim e falou assim: Michele, mas ele é jovem, deve ter feito completamente sem pensar, vamos perdoá-lo. O que eu disse? Eu disse para ele: não faça isso, porque se você perdoar, ele vai fazer de novo. Deixa ele ter o erro dele, conversa com ele, dá a justa causa, porque senão você vai perder a justa causa, e deixa que no próximo emprego dele, ele conserte isso. O que ele falou pra mim? Não, eu quero perdoar. Nesse caso, o perdão não foi bem sucedido e ele acabou tendo diversos problemas com esse colaborador, que depois começou a faltar diversas vezes, forçando que esse empregador dispensasse ele. Foram momentos horríveis dentro da empresa. Imagina assim, o clima do ambiente de trabalho, péssimo. Então o que eu indico? Dispensa o colaborador, mas é óbvio que ele sempre pode melhorar. Então nós temos que falar o quê? Motivar. Por que não deu certo? Às vezes também é só um perfil da empresa. A empresa gosta de entregas rápidas e ele é um colaborador que não consegue trabalhar com agilidade, talvez. Entendeu? Então, às vezes, assim, em outra empresa ele seria um perfil mais adequado. Às vezes ele não combina com o produto da sua empresa, não combina com o tipo de trabalho que você faz. Então, falamos os motivos. Falamos os motivos, nós não vamos anotar na CTPS dele se for física. Porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos apenas dar baixa com a data da saída, não precisa colocar motivo. Passado tudo isso, nós temos alguns casos que são de extremo cuidado. Aqueles colaboradores que descobriram que tem câncer, que descobriram que tem HIV, dentre outros tipos de doença, e acabam tendo que informar para a empresa e acabam tendo alguns problemas, e vocês querem dispensar aquele colaborador que não tem nada a ver com o motivo da doença. Até porque, fiquem atentos, porque se tiver a ver com o motivo da doença, então vocês tomem muito cuidado, porque o que acontece? Isso é discriminação. Você não pode dispensar um colaborador só porque ele tem AIDS, ele tem câncer, alguma coisa desse gênero. Isso é discriminar. Até mesmo quando você está contratando. Você não contrata um colaborador por causa de tom de pele, você está discriminando, né? No final, o que eu indico? O feedback, né? Se nós damos feedback, que é a comunicação e falar os motivos, nós temos que aceitar receber o feedback. Pergunta para ele, faz uma mini entrevista de desligamento. O que ele acha que tem que melhorar na empresa? Se teve algo que chateou ele dentro da empresa? Essas perguntas sempre, sempre. Que eu entro em clientes com mentoria, eles falam assim para mim: nossa, Michele, mas que necessidade, tô desligando, eu não vou nunca mais ver ele na minha vida. Qual a necessidade de perguntar isso? A necessidade de ter o retorno, o feedback e retorno para você é que você pode melhorar a sua empresa, como ele vai melhorar como profissional. Vocês podem construir uma boa relação e ele não vai ter vontade nenhuma de ir para a justiça trabalhista. E digo mais, eu já vi casos de funcionários, por exemplo, que saíram de mentorandos meu, foram para outra empresa e acabaram como, às vezes, representante vendendo pro meu cliente, que era o meu mentorando. Então, assim, o mundo é imenso e a gente nunca imagina. Então, assim, fazer esse processo demissional da melhor maneira possível. Aí você cumpriu tudo isso aqui que eu falei do processo demissional, como desligar passo a passo o seu colaborador de dentro da empresa. Aí, quando você vai fazer a rescisão, eu vou te contar como que nós fazemos nos meus mentorandos na prática. Geralmente, eu faço antes a mentoria com o profissional que vai fazer esse desligamento. Ele senta, só ele e o colaborador. Às vezes, se ele quiser, ele pode chamar o gestor, caso vá fazer algum feedback, algo desse tipo. Pega o termo de rescisão do contrato de trabalho, explica tudo
tudo. É saldo de salário, é 13º, é férias proporcional, é não sei o que, o valor é esse, o valor é esse. No final mostra o que descontou, explica coisinha por coisinha. Entendeu direitinho, senhor ex-colaborador? Entendi. Ó, se você tiver com dúvida, a gente pode calcular junto, a gente pode ligar para contabilidade, a gente pode ligar para advogado da empresa. Entendeu? Entendi. Então vamos assinar junto. Assina. Isso aqui, quando é uma rescisão sem justa causa, isso aqui é o seu fundo. Eu vou fazer um kit bonitinho com todos os documentos escritos FGTS. Você vai pegar isso aqui e você vai levar na Caixa Econômica Federal. Aí, dando certo isso aqui, você vai pegar esse outro kit aqui, que está escrito seguro-desemprego, e a gente põe um post-it nos documentos, e você vai pegar e juntar com esse do FGTS, que você sacou o FGTS, e você vai levar lá no Ministério da Economia, no CAT, às vezes no Poupa Tempo. CAT é Centro de Atendimento ao Trabalhador. Você vai levar lá, e aí você vai sacar seu seguro-desemprego, tá certo? Confere todos os seus dados, tá tudo certo? Tá tudo certo. Pega tudo direitinho, assina o comprovante lá do seguro-desemprego, assina todos os documentos que faltam assinar e pega e diz assim: ficou alguma dúvida sobre a rescisão? Nenhuma dúvida. Você tem algum pertence que você deseja pegar na empresa? Tenho ou não tenho. Se tiver e a empresa tem como procedimento levar esse colaborador até o local que ele pega um colaborador e direcione ele até lá. Quer falar alguma coisa com o seu gestor, alguém da empresa? Não. Se você for uma pessoa mais afetiva, abraça e diz assim: muito obrigada por tudo o que você fez pela empresa. Nós continuamos de portas abertas. Se der qualquer problema na sua documentação, você me liga, que eu vou resolver na hora para você poder dar entrada em todos os documentos, seja de fundo de garantia, seja de seguro-desemprego. E se realmente ele te ligar e precisar fazer isso, você resolva o mais rápido possível, porque você não sabe as dificuldades financeiras que aquela pessoa vive. Aí é o que eu sempre falo para os meus clientes de mentoria. Vocês exerceram a empatia? Vocês se colocaram no lugar dele? O jeito que você fez a rescisão do seu colaborador é a forma que você gostaria de ser desligado da empresa? Você falou, você deixou ele falar o que você queria falar? Porque a gente não precisa fazer as coisas atropelando, assim, só para fazer e para concluir. A gente tem que começar a fazer as coisas da forma correta, de uma forma calma, para tudo dar certo. Porque não tem a intenção, não tem a necessidade de você ter que ficar com um colaborador que só quer te colocar na justiça, tá certo? Não tenha esse pensamento, porque eu vou te contar, você pode estar agora vendo esse vídeo e falando assim: nossa, Michele, mas pra que eu vou olhar isso? Só sai e vai embora. Você pode estar falando isso agora, mas na hora que você tiver uma condenação de 100 mil, 200 mil, 1,5 milhão, porque acontece, o pessoal não sabe, e você não conseguir pagar essa condenação, aí provavelmente você vai estar se inscrevendo no meu curso de mentoria e pedindo para ser meu mentorando. E ainda assim, né, pensando que tudo dê certo e você não tenha muita dificuldade de pagar essa condenação, que você tenha até que vender sua empresa, seu sonho. Então assim, não achem que isso aqui é bobagem. Se ponham no lugar da pessoa que está saindo da empresa e deem o seu melhor em tudo. Espero que esse vídeo tenha realmente te ajudado em fazer esse processo de desligamento, e qualquer dúvida que você tiver, me deixa aqui nos comentários, manda pra mim se você já passou por isso, o que você acha disso. Eu estou aberta para nós conversarmos sobre esse tema, que eu acho super legal e interessante. E vou te contar, viu, dá bastante resultado. Até o próximo vídeo. Tchau!